Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Boa semana para todo mundo. Gente, olha, depois do vídeo da semana passada, que chocou a tradicional família brasileira, nós perdemos alguns seguidores, alguns inscritos aqui no canal. E eu queria me desculpar, realmente queria pedir perdão a todos aqueles que se sentiram ofendidos com um vídeo fazendo aquela relação dos carros dourados com Golden Shower. Então, para reconquistar o coração daqueles que nos abandonaram, ou daqueles que disseram que iriam nos abandonar, mas estão aqui escondidinhos, esperando pelo próximo vídeo, né? Eu queria me penitenciar e o vídeo que eu vou gravar hoje, o assunto que nós vamos tratar hoje, eu prometo que não vai ofender ninguém da tradicional família brasileira. Nós falamos dos carros dourados na semana passada, não é isso? Então hoje eu vou falar dos carros cor de laranja. Sim, laranja Queiroz. Vamos lá, vamos dar a partida para falar dos carros laranjas da Fórmula 1. Rodando! Gente, vocês não precisam ficar nervosos. E se quiserem também ficar nervosos, fiquem. Não estamos nem aí. Vou fazer até de bandana laranja o vídeo de hoje para contar a história dos carros laranja, dos vários tons laranja que a gente tem na Fórmula 1. Inclusive, fazendo uma espécie de associação, é impossível não fazer uma associação com alguns personagens da nossa nova era, desta república fantástica. O Brasil era uma república de bananas, né? Agora é uma república de laranjas. Não fiquem ofendidos, nervosinhos, porque as histórias são ótimas. E nós vamos começar exatamente com a equipe mais tradicional a usar a cor laranja, o famoso laranja papaya, mas também conhecido como laranja Queiroz. Nesta temporada de 2019, estamos atualizando um pouco o Pantone, né? A McLaren, que é a equipe que talvez tenha sido a mais, talvez seja a mais famosa a utilizar a cor laranja, algo que vem lá dos anos 60. Mas, ao contrário do que vocês podem imaginar, a McLaren não nasceu laranja na Fórmula 1. Não. Em 1966, quando o Bruce McLaren estreou, neozelandês, com a sua equipe própria, né, na Fórmula 1, o carro da McLaren era branco e verde, inclusive, e talvez principalmente, porque era o carro utilizado para ser uma espécie de dublê do personagem, de um dos personagens, o mais importante personagem, o principal personagem do filme Grand Prix, que é o grande filme sobre Fórmula 1 que a gente tem até hoje, né, que foi feito até hoje, esse dos anos 60, 1966, é tranquilo de achar, mas o Bruce McLaren utilizou um carro verde, branco, basicamente branco com detalhes em verde, embora as cores nacionais da Nova Zelândia naquela época fossem para corridas, né, o branco, verde e prata, os carros corriam naquela época, estamos falando dos anos 50, 60, com cores dos seus países. Por exemplo, os carros alemães eram brancos, os carros das equipes belgas eram amarelos, os carros ingleses eram British Green, verdes, os carros franceses eram azuis, os carros italianos eram vermelhos, como Alfa Romeo e Ferrari, e assim por diante, né? A Nova Zelândia, sei lá, porque o padrão de cores era verde, preto e prata. E então não era laranja, né? Em 66 não era laranja, em 67 o Bruce McLaren, os carros da McLaren, do McLaren eram vermelhos, e só em 68 que ele utilizou essa cor laranja que vocês estão vendo aí, que ele trouxe, na verdade, das suas atividades nos Estados Unidos, né? No Can-Am, e também, um pouquinho mais para frente, ele acabou utilizando o laranja em Indianápolis, né? Houve duas vitórias de McLaren laranja em Indianápolis, com o John Rutherford, esse carrão aí que vocês estão vendo, 74 e 76, é isso.
E depois a McLaren foi adotando as cores dos seus patrocinadores, aquela marca visual da McLaren mais famosa é o vermelho e branco, da época da Marlboro, patrocinador importante da McLaren durante muito tempo. Com esse visual, o Ayrton Senna ganhou os seus 3 campeonatos do mundo, né? A McLaren foi Marlboro durante muito tempo. E depois acabou trocando o seu layout, né, o seu visual, para o prateado de uma outra marca de cigarro, West. Mas mesmo assim, em 2007, a McLaren chegou a ensaiar ou animar os fãs, em 2007 não, desculpem, em 1997, quando nos testes de pré-temporada o Mika Häkkinen apareceu com esse carro aí que vocês estão vendo, pintado de laranja, com patrocínio da West, e todo mundo ficou super animado. Puxa vida, a McLaren vai voltar às suas origens, mas eu reforço, a primeira temporada, a primeira e a segunda, na primeira e na segunda temporadas da McLaren, o laranja não era usado, o laranja papaya, e esse laranja Queiroz que a gente conhece hoje, e que tem sido utilizado desde 2017. Só em 2017 a McLaren passou a adotar o laranja novamente como a sua cor oficial, como está correndo até hoje, né? Mas houve outros carros de testes também que foram apresentados com a cor laranja e que animaram bastante os torcedores. Eu até anotei aqui na minha agendinha, em 2005, em 2006 também, mas depois da primeira vez, depois de 97, que a McLaren apareceu de laranja nos testes e não continuou assim nos campeonatos, né, na apresentação oficial durante a temporada, ninguém mais acreditava que a McLaren poderia voltar a usar laranja. E voltou em 2017, um pouco discretamente, tinha bastante preto no carro também, e a partir de então é esse laranjal que vocês estão vendo agora. Vocês estão nervosos com a laranja? Não fiquem, porque tem mais histórias ótimas de carros laranja na Fórmula 1. Esse da McLaren lembra muito, esse primeiro de 97 lembra muito o nosso Queiroz, porque foi um carro que apareceu, chamou muito a atenção e de repente, ó, sumiu. Ninguém mais ouviu falar. Só agora está voltando. Cuidado, hein? Cuidado que volta. Muito bem. Em 2001, tivemos a presença de um carro cor de laranja, novamente. Pode ser que eu não estou fazendo pela ordem alfabética. Vai parecer aquela faixinha assim, retardada. Eu não estou falando pela ordem cronológica, este vídeo. Eu estou lembrando dos carros aleatoriamente, né? Até porque eu vou deixar a última história, cronologicamente falando, do Vittorio Brambilla, para o final, que são histórias ótimas, né? Todas as histórias do Vittorio Brambilla, que também correu de carro laranja. Mas em 2001 apareceu a Arrows, patrocinada pela marca Orange, que era uma operadora de telefonia celular da França, sediada na França, mas com atuação na Europa inteira e em outros países também, né, de outros continentes. E o carro era laranja e ficou famoso especialmente por um grande prêmio, que foi o de Mônaco de 2001, perdão. Esse carro que vocês estão vendo aí com o Henrique Bernoldi, piloto brasileiro, pintado na cor laranja bibi. Laranja bibiano. Esse carro do Bernoldi ficou muito famoso por essa corrida, né? Porque o David Coulthard, então na McLaren na ocasião, teve problemas na classificação e largou lá atrás no grid e estava na disputa pelo título, ou pelo menos queria estar na disputa pelo título mundial daquele ano com o Schumacher, né? Acabou não rolando. Mas de qualquer maneira, ele largou atrás do Bernoldi. E em um determinado momento ele encontrou o Bernoldi na pista, e vocês sabem como é que é Mônaco. O Mônaco não dá para passar, de jeito nenhum. E o Coulthard ficou horas atrás do Henrique Bernoldi. O Coulthard ficou horas atrás do Henrique Bernoldi, tentando a ultrapassagem, e o Bernoldi resistiu como o bibiano, mas chegou uma hora que o laranja, ó, não aguentou e caiu. Bernoldi levou bronca até do Ron Dennis, para vocês terem uma ideia, naquela corrida. Foi um negócio horroroso. Mas esse carro da Arrows era um carro bastante bonito, com essa cor laranja chamativa, o famoso laranja bibi. Estão gostando? Bom,
Outro carro laranja e outra história espetacular, que eu considero espetacular, porque embora tenha durado apenas um ano, teve um momento fantástico, que é a Spyker. A Spyker, vocês estão vendo alguns carros aí, várias fotos que vão ficar pingando na sua tela, né? A Spyker foi uma das equipes da Fórmula 1, daquelas que só existiu durante um ano e meio, né? Pintado no famoso laranja Natália. Laranja Natália, Queiroz. Esse laranjão, por quê? Porque a Spyker era uma montadora holandesa, né, de carros super esportivos, que em 2006, no meio de 2006, comprou a Midland, que vinha a ser a sucessora da Jordan, e que é hoje a Racing Point, viria a ser depois a Force India e hoje é a Racing Point. Passou por várias mãos, a antiga e querida Jordan, né? Em 2006, esse grupo financeiro, esse grupo obscuro, chamado Midland, acabou vendendo, né, a equipe para a Spyker, essa montadora holandesa que se afundou em dívidas depois desse ano e meio de Fórmula 1, desapareceu. Foi a bancarrota, como a gente espera que aconteça com alguns laranjas que temos por aí. A Spyker, em 2006, ainda continuou metade da temporada como Midland, MF1, alguma coisa assim, né? Mas já adotou uma parte da laranja em parte da carenagem do carro. E em 2007 foi mesmo a equipe Spyker, que tinha, entre outros pilotos, o Adrian Sutil, vocês se lembram dele, né? Que conseguiu um ponto em 2007, foi o único ponto da equipe, com o 8º lugar no Grande Prêmio do Japão em Fuji. Esse Grande Prêmio, o Sutil conseguiu essa pontuação, os 8 primeiros pontuavam, conseguiu esse pontinho, porque o Vitantonio Liuzzi foi punido por tê-lo ultrapassado sob bandeira amarela, não laranja, bandeira amarela, tá? Agora, o grande momento da Spyker na Fórmula 1 foi no Grande Prêmio da Europa de 2007, com um piloto chamado Marcus Wilkenhock, sobrinho do Joachim Wilkenhock, ou neto, acho que sobrinho, que foi um daqueles caras que sim, tiveram uma chance. Esse cara correu uma única prova pela Spyker, para vocês terem uma ideia, e foi correr o Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, que foi uma corrida caótica, aquela famosa corrida que o Felipe Massa, a vitória foi do Fernando Alonso na McLaren, né? O Massa na Ferrari foi o segundo e o Mark Webber foi o terceiro pela Red Bull. Foi aquela famosa corrida que o Alonso e o Massa tiveram vários toques e tal, não sei o que lá, e uma hora o Massa falou na entrevista coletiva, na salinha, falou assim pro Alonso, vai cagar e tal, vocês lembram disso? Vai cagar, uma tretinha lá e tal. Mas o que aconteceu nessa corrida? Por que foi legal? Porque a Spyker liderou 6 voltas. Como que a Spyker liderou 6 voltas? Porque estava chovendo, estava um caos aquela corrida. E na volta de apresentação, o Mike Gascoigne, que era o chefe da equipe, chamou esse Marcus Wilkenhock para o box para colocar pneu intermediário. E quando largou, estava todo mundo de pneu slick e foi fácil de perceber que precisava ter pneu pelo menos intermediário para aquela condição de pista. E foi todo mundo para o box, e aí o Wilkenhock de repente apareceu na primeira colocação. Em 2007, a Spyker utilizava motores Ferrari, para vocês terem uma ideia. A Jordan foi a antiga Jordan, o que é hoje a Racing Point, né? Chegou a usar motores Ferrari. E o Wilkenhock liderou 6 voltas até que a corrida fosse interrompida por muita chuva. Pararam, deram bandeira vermelha e tal. E depois de algum tempo, tal, na relargada ele acabou perdendo a liderança. Mas foi engraçado porque foi um momento de glória da Spyker liderar 6 voltas do Grande Prêmio da Europa no caótico circuito de Nürburgring, debaixo de muita chuva. E foi o único GP do Wilkenhock na Fórmula 1. Ele acabou abandonando, não fez nada demais, mas enfim, entrou para as estatísticas por ter liderado 6 voltas nessa corrida. Vocês viram aí várias fotos dos carros da Spyker. E eu anotei aqui o outro carro laranja, laranja Zuleide, carro de Vittorio Brambilla, que morreu em 2001 aos 64 anos de idade, com essa linda March, cor de laranja Zuleide, era o tom, era o nome dessa cor na época, né, no Pantone,
Se vocês procurarem nos catálogos, vocês vão encontrar a laranja Zuleide. O Vittorio Brambilla, ele foi um piloto que nos anos 70 chegou a fazer algum sucesso. Ele era meio atabalhoado, é verdade, mas daí o apelido Gorila de Monza. Mas ele teve um ano, pelo menos um ano, muito bom, que foi o ano de 1975, com esse lindo carro patrocinado pelas ferramentas Beta. Ferramentas que tem o laranja como a cor principal, né? Esse laranja Zuleide. E o glorioso Vittorio Brambilla chegou a fazer uma pole em 75, na Suécia, e no Grande Prêmio da Áustria, muita chuva, em Zeltweg, nesse circuito que é utilizado hoje na Fórmula 1, ele passou todo mundo, veio sei lá, de oitavo do grid, nono, e foi passando Emerson, Hunt, Depailler, Lauda, tal, não sei o que lá. E quando estava em primeiro, na 29ª de 54 voltas daquela corrida, a direção de prova, por conta da chuva excessiva, resolveu interromper a prova, e o Vittorio Brambilla, assim, ganhou a sua primeira e única corrida na Fórmula 1, Grande Prêmio da Áustria de 1975, com esse carro laranjão, né? Laranjão, ele apareceu e ó, puf, sumiu, depois nunca mais ganhou nada. Vocês veem alguma semelhança nisso? Com alguma coisa que está acontecendo por aqui hoje? Foi uma grande vitória, mas foi mais engraçado ainda porque o Brambilla, depois de receber a bandeirada, ele foi comemorar e bateu o carro. Ele comemorou com o carro todo arrebentado, mas ganhou, né, na chuva, mas ganhou. E o Brambilla, depois disso, foi piloto da Surtees, foi piloto da Alfa Romeo, e aí parou de correr. Ele parou de correr e montou uma lojinha em Milão, de souvenirs, de memorabilia de Fórmula 1, né? Então ele tinha um trabalho de verdade, assim, não vendia carro não. Ele viveu dignamente com a sua lojinha, né? Não ficou rico, não movimentou milhões, embora tenha feito sucesso com um carro laranja. Acabou morrendo em 2001, como eu disse, aos 64 anos. O saudoso Vittorio Brambilla, outro piloto que marcou história, marcou época, né, por essa vitória incrível na Áustria em 1975. Tá vendo, gente? Tem laranja para tudo quanto é lado. Vocês pensam que laranja é só aqui no Brasil? Não, não é não. E olha só, se vocês se sentiram ofendidos com esse laranjal que foi este vídeo de hoje, é fácil. É só clicar aqui, ó, ou aqui, não tenho certeza se é aqui ou aqui. Se vocês estão inscritos ainda, para desinscrever, ou descurtir, ou não curtir e tudo mais, tá? Se vocês se sentiram identificados com essa coisa meio cor de laranja, se pareceu um pouco ofensivo o tom que eu utilizei nesse vídeo, tá bom? Mas se vocês gostaram, é só ou compartilha, ou curte, ou se inscreve, façam o que bem entenderem. A verdade é que nós tivemos grandes histórias de carros cor de laranja na Fórmula 1, e nenhum deles entrou para a história pela porta do submundo. Nenhum deles foi esquecido, porque todos esses carros construíram uma história digna, né, no esporte do qual participaram. Ao contrário desse festival de laranjas que a gente tem hoje no Brasil, e que tem muita gente que continua passando paninho. Tem paninho aqui? Não, não tem. Paninho na laranjinha, não é? Não vamos esquecer não, nós estamos de olho nas laranjinhas. Estamos de olho mesmo, tá bom? Ah, não gostei que você falou de política de novo. Gente, eu falei de carros cor de laranja, só, não precisem ficar nervosinhos. Boa semana para todos.